Olá, seja bem-vindo a este segundo vídeo sobre as afeições religiosas. No vídeo anterior nós falamos sobre o autor Jonathan Edwards, um pouco sobre a sua história, o seu momento histórico, e na medida em que formos avançando, alguns detalhes mais serão fornecidos a respeito do momento que ele viveu. E esta obra, escrita por ele em 1746, é considerada a mais completa demonstração do pensamento maduro de Edwards. Como eu me referi, Jonathan Edwards foi pastor na Igreja Congregacional de Northampton, e ele a pastoreou de 1729 até 1750. Durante este período de pastoreio, ele pregou inúmeras mensagens que despertaram as pessoas para uma valorização maior da espiritualidade, da sua vida com Deus, das manifestações de sua vida cristã. Quando as coisas estavam caminhando nesse sentido, começaram a surgir, evidentemente, manifestações físicas, emotivas e assim por diante, e algumas coisas começaram a acontecer que chamaram a atenção principalmente dos críticos. Havia pessoas que durante as pregações ou durante os próprios louvores da igreja, elas tinham manifestações físicas fortíssimas, elas tremiam, algumas choravam de maneira muito forte, inconsolavelmente, outras riam, assim de uma maneira bem livre, e havia também alguns que ficavam catatônicos, eles simplesmente ficavam como se fossem estátuas, paralisados, olhando isso por horas. E algumas pessoas ficavam na igreja e até esqueciam de ir para casa, deixavam de comer, até de cuidar de si mesmo. Então havia essas manifestações que aconteciam ali em Northampton e também nas outras cidades, que chamou a atenção de críticos. E muitos, principalmente Charles Chauncey, de Boston, da Universidade Harvard, escreveu diversos artigos combatendo o que estava acontecendo em Northampton, dizendo que era emocionalismo, sensacionalismo, que não tinha nada de Espírito Santo ali. Então, a partir dessas acusações e tentando responder a elas, Edwards escreve 3 obras específicas. A primeira é a fiel narrativa, que só narra o que está acontecendo, sem uma preocupação de defender ou de apresentar uma tese ou dizer que aquilo realmente era obra do Espírito Santo. Ele vai narrando e dizendo o que acontecia em seus dias. Depois ele escreve alguns pensamentos. Esses alguns pensamentos são voltados para uma defesa mais específica do despertamento, e ele diz, é obra do Espírito Santo e deve ser incentivada, não deve ser perseguida. Uma outra obra é Marcas Distintivas da verdadeira obra do Espírito Santo. Essa tem em português, e ele ali apresenta 9 sinais de uma obra do Espírito Santo na coletividade. O foco daquilo lá era a coletividade. Já as afeições religiosas, esta obra é um pouco mais voltada para a experiência do indivíduo, para que o indivíduo, a partir de alguns critérios, analise se a experiência que ele está tendo é verdadeiramente espiritual, genuína, produzida pelo Espírito Santo, ou é algo que é meramente emotivo, que é uma catarse, e a pessoa não está verdadeiramente reagindo a um agir do Espírito Santo em sua experiência de vida. Quando Edwards escreve esta obra, o debate entre os Old Lights e os New Lights estava muito forte, porque por um lado os Old Lights eram calvinistas, confessionistas, e muitos dos que estavam do lado dos New Lights, eles eram liberais em alguns assuntos e pendiam para o arminianismo. Consequentemente, o debate teológico estava no pano de fundo, no background desta obra que ele produz. Jonathan Edwards escreve Afeições Religiosas. Ele começa citando o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, quando diz assim: a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória.
É a partir daqui que ele argumenta que temos aqui duas afeições evidentes: o amor e a alegria. No ano de 2003, eu escrevi uma dissertação para defender, intitulada A Centralidade da Doutrina da Santificação nas Obras de Jonathan Edwards. Estará disponível para que você possa lê-la caso tenha interesse. Em grande parte dependi desta obra para escrever a dissertação que defendi nessa ocasião. A obra Afeições Religiosas, ela é dividida em 3 partes bem claras. A primeira parte, ele se preocupa com conceituação, o que são afeições e o que não são afeições, como que a gente pode identificar uma afeição. E nesta parte ele procura não somente definir o que é afeição, mas também mostra alguns exemplos tirados das Escrituras e defende uma tese. A tese central do capítulo 1 é: a vida cristã, em grande medida, consiste em santas afeições religiosas. E o exemplo aqui tirado do texto, o amor e também a alegria. Na segunda parte, ele fala sobre 12 sinais que não são confiáveis, ou seja, eles não são em si suficientes para mostrar que a experiência daquela pessoa é genuinamente espiritual ou não. Então esse vai ser o objeto do nosso próximo vídeo. Falar sobre os 12 sinais que ele acha que em si não são suficientes. E a terceira parte, e a última mais extensa do livro, ele se dedica a falar sobre 12 sinais confiáveis. 12 sinais que nós podemos usar como referencial para distinguir e identificar se aquilo é uma genuína experiência espiritual ou não. Esta parte nós ocuparemos então os vídeos seguintes, depois do terceiro. Então falemos um pouco sobre afeições. O que significa para Edwards afeições? Bom, afeições, segundo Edwards, são os mais vigorosos exercícios da inclinação e vontade da alma. São aquelas motivações básicas, fundamentais, que levam as pessoas a desejar, no caso a ter a intenção e inclinação para aquilo que realmente vai direcionar a sua vida. Então as afeições, elas são fontes de intenções, emoções, ações e reações. Imagine uma árvore, né? Então, se você colocar ali os frutos como as ações, as folhas como reações, os galhos como emoções que sustentam essas ações e reações, e o tronco como se fosse intenções, as afeições são as raízes. Elas não são evidentes, mas são as fontes de todas as demais manifestações na vida humana. É a manifestação da personalidade humana. Quando olhamos nessa perspectiva, as afeições são as fontes dessas manifestações. É importante salientar que Edwards não via afeições como sinônimo de emoções. Pelo contrário, ele entendia as afeições como estando mais fundo, mais arraigado no coração do ser humano do que as emoções, sendo as emoções às vezes muito mais evidentes, enquanto que as afeições nem tão evidentes. Para ele, as afeições são duradouras, enquanto que as emoções podem ser de curta duração. Enquanto as afeições são profundas, as emoções podem ser também profundas, mas podem ser rasas. No entanto, as afeições nunca são rasas, sempre são profundas. As afeições são coerentes com as convicções. As convicções, elas estão relacionadas às afeições porque, de alguma maneira, nesta relação, uma determina a outra. No entanto, as emoções, elas podem não estar conectadas com as convicções. Para ele, afeições é mais do que convicção também. As convicções, elas estão relacionadas unicamente com a mente,
enquanto que as afeições, elas se valem evidentemente da capacidade mental, mas elas estão ligadas ao coração, à inclinação da vontade das pessoas. As convicções, elas podem ser fortes, mas também podem ser fracas. As afeições sempre são fortes. As convicções, elas podem influenciar as emoções, mas quem determina se essas emoções serão duradouras ou se serão breves são as afeições, não necessariamente as convicções. Então, com relação a isso, ele deixa claro que afeições são essas mais profundas e vigorosas inclinações da vontade da alma. Eu ilustro, quando falo sobre afeições, usando a figura de um pescador que nasceu à beira-mar e já de família, toda a família já tem uma tradição de pescar. Se você pegar esse pescador e tirá-lo de perto do mar e levá-lo para um lugar distante, onde ele não pode mais exercer a sua função, ele evidentemente ficará triste, se sentirá privado daquilo que o seu coração se inclina. Ele ama o mar, ele gosta de estar ali naquele ambiente, ele gosta de lançar a rede, pegar o peixe, viver naquele ambiente. Se você tira ele dali, você vai contra todas as suas afeições, todas as inclinações do seu coração são de alguma maneira privados no que diz respeito a ele, e você vai entender quais são as afeições ou inclinações do seu coração. Jonathan Edwards define que as afeições, elas podem ser boas e podem ser más. Então, depende do objeto a qual a afeição é direcionada. Se você se afeiçoa ao que é bom, suas afeições serão boas. Se você se afeiçoa ao que é mal, suas afeições serão más. E ele dá exemplos de afeições. O amor é uma delas, o ódio também, a alegria, também a tristeza, gratidão, zelo, compaixão, temor, medo, são afeições e elas evidentemente se relacionam aos seus objetos, cada uma então tendo uma manifestação específica. Ele fala, por exemplo, sobre a manifestação do salmista dizendo que a sua alma anseia por Deus. O Salmo 84 é um exemplo muito forte disso. Uma pessoa que tem saudades de Deus, gosta de estar na presença de Deus. É evidente que essa afeição o faz querer estar no santuário do Senhor e até sentir inveja das andorinhas e dos pardais. Quando a pessoa manifesta alegria e contentamento em um determinado objeto, ali nós temos uma manifestação de afeição. A afeição também diz respeito a quebrantamento, a humildade, a compaixão e principalmente amor. E nesse sentido que ele diz, a vida cristã, ela é em grande medida manifestações de santas afeições religiosas. Já no final desta primeira parte, ele procura oferecer alguns exemplos de pessoas que manifestaram afeições religiosas, afeições genuínas, afeições verdadeiras, afeições guiadas e produzidas pelo Espírito Santo. O primeiro exemplo dele é Davi, que nos seus salmos evidentemente demonstra muito das afeições, amor, alegria, ele demonstra afeição por Deus, ele demonstra compaixão e assim por diante. Em seus salmos nós temos fartas evidências da atuação das santas e graciosas afeições religiosas. Paulo também era um homem de afeições fortes, algumas delas até com um certo excesso de zelo no começo, mas depois mais dosado pelo Espírito Santo. E João apóstolo, as suas cartas, fica bem evidente que a ênfase dele está na afeição do amor, mas ele enfatiza outras afeições também que devem reger a vida cristã. E o maior exemplo, evidentemente, é Jesus. Jesus demonstra grande compaixão, Jesus se alegra no Espírito Santo, Jesus chora diante da morte de Lázaro. Então Jesus demonstrava em sua vida todas essas afeições religiosas de maneira mais pura, mais cristalinas, como um exemplo para nós de que em grande medida a vida cristã constitui manifestações
de afeições religiosas. Espero que você tenha compreendido o que significa isso. Nos próximos vídeos daremos mais detalhes. Deus o abençoe.